Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia nos Salmos. Salmo de Davi 86. Deus nos deu uma alma. Salmos 86. Nos deu um coração. E, vez por outra, nós somos acometidos por sentimentos diversos nestes corações. Eu no meu e você no seu. E Deus olha para o meu coração e Ele olha para o seu coração. E Ele, melhor do que ninguém, interpreta o que você sente. E Ele interpreta o que eu sinto. Deus sabe tudo o que você sente. Melhor do que você mesmo. Porque muitas vezes as nossas emoções, elas se embaralham, se embaraçam uma com a outra. Mas Deus não, Deus, Ele discerne tudo. E você já parou para pensar qual é a posição de Deus diante daquilo que você sente? Qual é o comportamento de Deus diante daquilo que você sente? Como é que Deus olha os seus sentimentos? Como é que Ele vê os seus sentimentos? Como é que Deus age diante daquilo que você sente? A Bíblia diz em Salmos 86, versículo de número 15. O salmista Davi diz assim em sua oração: porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Davi diz aqui sobre algumas características de Deus, falando sobre o nosso Deus ser cheio, pleno de compaixão, ser piedoso, sofredor, saber sofrer. Nosso Deus é um Deus que não foge dos sofrimentos, Ele sabe sofrer. E Ele diz assim: grande em benignidade e em verdade. Podemos assentar. Compaixão. Esse é o tema desta noite. O salmista Davi diz que o Deus que ele servia era um Deus que era cheio de compaixão. Um Deus que sabia sofrer. Muitas vezes nós olhamos para Deus com um olhar ignorante, sem conhecermos as particularidades, sem às vezes conhecermos aquilo que se passa dentro do coração de Deus. Um dia, a compaixão de Deus esteve tão plena, tão alta, que Deus quis revelar. E você sabe o que significa a palavra compaixão? É um amor que dói, um amor dolorido. Isso é compaixão. Porque às vezes você olha para uma pessoa e vê a situação dela, muitas vezes difícil, mas simplesmente você se consternece ou você fica meio desconfortável ao olhar aquilo. Mas quando algo dentro de você começa a doer, quando o seu coração dói, quando você gostaria de estar no lugar daquela pessoa, ou quando você gostaria de ter recursos, encontrar recursos para tirar aquela pessoa daquela situação, quando o amor que você sente, o dó que você sente, ele dói em você, ele causa dores dentro de sua alma, isto é compaixão. Compaixão é um amor que dói, é um amor que causa dores. E quando Deus estava em o seu ápice de compaixão, Ele resolve revelar a sua compaixão por meio do Filho do Homem, por meio de Jesus Cristo, o Filho do Homem salvando os filhos dos homens, o Filho do Homem revelando o amor de Deus, a compaixão de Deus aos filhos dos homens. Eu quero falar de alguns episódios dos quais o Senhor Jesus manifesta a compaixão, a sua compaixão. Eu quero que você vá comigo em Lucas capítulo 7, versículo de número 11. Você já passou por momentos de solidão? Você já esteve acompanhado e mesmo assim sabia que estava só? Você já passou por situações em que você não sabia o que ia ser de você,
no dia seguinte, na semana seguinte, na hora seguinte. Um dia, Jesus entrava na cidade de Naim, e acompanhava ele uma grande multidão. E a Bíblia diz que vinha outra multidão de encontro com a multidão que estava com Jesus. E a multidão que estava com Jesus era uma multidão alegre, era uma multidão que fazia festa, porque ali estavam ex-paralíticos, ex-surdos, ali estavam pessoas restauradas, e ali vinha, saindo da cidade para um sepulcro, e alguns carregando um esquife, um único filho de uma mulher viúva. Aquela mulher não tinha marido, e sempre eu gosto de lembrar vocês da diferença da sociedade nossa com a judaica da época. E aquela mulher estava enterrando o seu único filho, que era a sua esperança de sobrevivência, que era os seus sonhos de ter um prolongamento de sua descendência. Ali estava tudo o que ela tinha, e tudo o que ela tinha estava morto. Tudo o que ela tinha havia morrido. Às vezes nós passamos por situações em que parece que as coisas que você possuía até ontem, e você as carrega para enterrá-las. A Bíblia diz que Jesus Cristo olha aquela mulher chorando muito, porque ali estava o seu filho, e ele estava morto para ser enterrado. E a Bíblia diz que aquela cena desperta no Senhor Jesus um sentimento de Deus, um sentimento divino, compaixão, amor dolorido, amor que dói. A palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 7, versículo de número 12: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Eu sei que você, como eu, já passou por situações, não literalmente como essa viúva, mas eu sei que você já passou por situações em que você estava prestes a enterrar todos os seus sonhos e todos os seus recursos e toda a esperança, e parece que à sua volta não existia nada. Muitas pessoas, quando passam por momentos de solidão, quando passam por momentos de dificuldade, que estão sozinhos e que não conseguem ver futuro para si, eles optam pela rebelião. Existem pessoas que se insurgem contra a vida, se rebelam contra Deus, se rebelam contra a sorte, se revoltam. Mas aquela mulher só chorava. Eu tenho certeza se aqui houvesse uma viúva, uma mãe rebelde, certamente o sentimento que havia no coração dela não despertaria a compaixão do Senhor Jesus. A questão é como eu tenho reagido diante das situações que me surpreendem. Será que quando eu ou você perdemos coisas, será que quando nós nos sentimos tolhidos, vazios, impedidos, amarrados, cercados, desnorteados, será que nós nos rebelamos, ou será que nós somos aptos para chorar? Porque a palavra do Senhor diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quantas vezes você tem visto alguns cristãos que passam por situações difíceis em suas vidas, situações de perderem tudo o que tem, todo o seu recurso, todo o seu sonho, tudo aquilo que semeava, tudo aquilo que esperava, e quando eles perdem, como nós acabamos de cantar, que Deus é o Deus que dá e tira, eles ficam revoltados. Quantos cristãos
revoltados dentro da igreja, sem consciência dessa revolta, amargos, insurgem em si mesmos, abatidos, frustrados, sem esperança, porque não conseguiram administrar uma situação inadequada, porque não conseguiram reagir diante de uma circunstância. O choro é uma bênção. Falar em choro, quanto tempo faz que você não chora? O choro é a manifestação de um coração quebrantado. As lágrimas curam. As lágrimas impedem o seu organismo de adoecer, o seu corpo de ficar doente. Se nós chorássemos mais, nós seríamos mais saudáveis, porque a palavra do Senhor diz que promete felicidade para aquele que chora, consolo para aquele que chora. Se o seu coração usasse as lágrimas para expressar a sua angústia, a sua tristeza, você não ficaria rebelde, você não se rebelaria, e com isso não teria sentimentos contraditórios, irritadíssimos dentro da alma, prejudicando seu nervo, mente, coração, corpo. Quem chora é mais feliz, quem chora é mais forte, quem chora entende melhor as coisas. Jesus olha para ela e diz assim: não chores. Aquela mulher carregando o filho, chorando, desperta em Jesus compaixão. E a Bíblia diz assim, que ele teve íntima compaixão por ela, do âmago de suas entranhas, compaixão por aquela mulher. Será que nós temos despertado a compaixão do céu ou a indiferença do céu? Quantos crentes que quando sofrem, murmuram, reclamam, se rebelam, continuam sofrendo, continuam murmurando, continuam se rebelando, continuam sofrendo, continuam murmurando, continuam reclamando. Mas quando nós resolvemos expressar os nossos sentimentos com quebrantamento, expressar a nossa dor com quebrantamento, nós atraímos o amor do céu, nós atraímos o amor dolorido de Deus, a compaixão de Deus. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade, quando estamos passando por um momento aflito, ao invés de você correr de um lado para o outro, ficar desesperado, murmurar, reclamar, você dobrar o seu joelho no chão, seja homem, mulher, e ali derramar o seu coração, e ali prostrar-se em secreto, em sigilo, na sua casa, à beira do seu leito, derramar as suas lágrimas secretas, e o Pai que te vê terá compaixão de ti, e chegará para ti e dizer assim: não chores, e parar o seu esquife, e trazer uma solução para a sua vida, e trazer uma solução para o seu problema. Nós precisamos entender como é que o céu trabalha, nós precisamos compreender como é que nós atraímos a atitude do céu, a ação do céu. E aquela mulher chorando, levando o seu filho, não revoltada, não rebelde, não amargurada, promoveu no Senhor Jesus uma íntima compaixão. E Jesus olha para ela e manda que o esquife pare. E ele olha no versículo 14 e diz assim: levanta-te, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se, começou a falar, e entregou a sua mãe. Quando você passa dores, quando você passa angústia, você chora, sofre em Deus, ou murmura, reclama, se insurge, se rebela. Com a sua rebelião você não vai atrair nada mais do que a indiferença do céu. Deus não trabalha com rebeldes, Deus não abençoa rebeldes, Deus não fala com rebeldes, mas Deus se compadece de quem sofre. Até para sofrermos, nós temos que saber sofrer.
Você olha para alguém e você diz assim: você está sofrendo? Eu estou amargurado, estou revoltado. Mas não é assim que um filho de Deus sofre. Um filho de Deus sofre com quebrantamento. Um filho de Deus sofre com o coração quebrantado. Um filho de Deus sofre com lágrimas nos olhos. Um filho de Deus sofre com amor, com gentileza. Aí você olha para os filhos de Deus que estão sofrendo, amargurados, revoltados, dando coice em tudo, em todos, com suas faces fechadas, com suas personalidades agressivas. Não é assim que filho de Deus sofre. Filho de Deus sofre com quebrantamento. Filho de Deus sofre com lágrima, com choro, com pranto aos pés do Senhor. É assim que nós sofremos, e é assim que nós atraímos do Senhor a compaixão, o seu amor dolorido. Você tem sabido sofrer, meu irmão? Eu quero falar sobre a segunda coisa que atrai a compaixão do Senhor. Mateus capítulo 9. Nós não sabemos tudo, não. Existem dias em que ficamos muito confusos. Mateus 9:35. Que bom se nós soubéssemos tudo. Davi orava a Deus e dizia: Senhor, não deixa o meu rosto ficar confundido. Que bom se nós soubéssemos tudo. Que bom se nós soubéssemos agir na hora certa, do jeito certo, com as coisas certas. Uma das coisas que atrai a compaixão de Deus para nós é quando nós não sabemos o que fazer. Às vezes você sempre teve uma ideia de um Deus que gosta dos seus filhos como sabe tudo, não é? Que apraz a Deus os seus filhos como sabem resolver tudo, conhecem tudo e sabem agir em todas as horas. Não é sempre assim. Às vezes nós não sabemos o que fazer. Às vezes nós não sabemos como agir. Não sabemos se é sim ou não. Não sabemos se é para ir ou para vir. Não sabemos se é para andar ou para parar. Às vezes nós não sabemos. E nestes momentos em que nós estamos confusos em nós mesmos, não às vezes reconhecemos o tempo. Existiam momentos na sua vida em que você estava passando por uma situação, você sabia que era um vale, você sabia que era um deserto, você sabia o que Deus queria, o que o diabo fazia e o que você podia fazer, mas existem momentos em nossas vidas que parece que a sua vida vira de cabeça para baixo. E você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe se deve falar ou calar. Você não sabe se deve ir ou vir. Você não sabe se deve fazer ou ficar quieto. E aí, nessas horas, levanta dentro de nós aquela personalidade, aquela característica de crente poderoso, dizendo: não, vamos lá, não, vamos fazer alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa tem que ser feita. E aí você acaba fazendo e acaba saindo do contexto de Deus. Você sabe o que atrai a compaixão do Senhor Jesus? É quando eu e você estamos cansados, não sabemos o que fazer. Isso atrai a compaixão dele. Porque ele não quer ovelhas que saibam tudo, que caminhem sozinhas, que dirigem suas próprias vidas, porque Jeremias diz: não é do homem que caminha o seu caminho, nem cabe ao homem dirigir os seus passos. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 9, versículo 35: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando-as na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor.
o coração de Jesus se acende, e ele sente um amor dolorido, um amor que doía dentro dele, porque ele olha para as ovelhas sedentas, carentes de direção, carentes de palavra, carentes de autoridade, e ele olha e aquilo acende dentro dele uma enorme compaixão. Quando eu não sei para onde ir, eu não sei. Quando eu não sei o que fazer, eu não sei. Quando eu não sei o que está acontecendo, eu não sei. O que eu e você devemos fazer? Olharmos para Ele, orarmos e dizermos: Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Eu estou cansado, eu estou desmotivado, eu estou me sentindo perdido. Me dê direção, me mostre o que fazer. Mas não sair fazendo coisas loucas em nome da sua perdição, em nome do seu sexto, sétimo, oitavo sentido, em nome da sua ferida, em nome das suas experiências, em nome do que você acha. Deus tem compaixão de quem não sabe e diz que não sabe. Mas quando nós não sabemos, quando nós estamos perdidos numa situação, sem saber para onde vamos, o que vai ser, e mesmo assim nós insistimos em criar o nosso próprio caminho, em dar uma direção para aquilo que estamos vivendo, o que é que vamos receber de Deus? Nada. O que vamos receber das nossas atitudes, senão as consequências dos nossos atos insanos? Quando você não sabe o que fazer, olha para Ele e diga: Senhor, eu não sei o que fazer, eu estou cansado, eu estou desmotivado, eu estou perdido, eu estou sem norte, eu estou sem rumo. Me ajuda a descobrir, me ajuda a ouvir. A tua palavra diz que a ovelha não é guiada pela visão, ela é guiada pela fé e pela audição. Me ajude a ouvir, elas ouvirão a minha voz e me seguirão. Me ajude a ouvir, Senhor, me ajude a atentar para aquilo que tu dizes. Só que infelizmente, irmãos, alguns se encontram perdidos em suas situações, e eles mesmos resolvem resolver os seus problemas. Eles se posicionam para dar um sentido, para dar uma direção à sua vida. Para que nós chamamos o Senhor de Senhor? Por que nós precisamos aprender e entender que Ele é pastor, e que nós somos ovelhas, e que Ele nos guia, e que Ele tem que nos dirigir? Quando você não sabe o que fazer, não faça nada em nome do que você quer, não faça nada em nome do que você sente, não faça nada em nome do que você acha. Olha para Ele e diz: Senhor, estou cansado, desmotivado e sem direção. Isso faz com que o Senhor sinta por você um amor dolorido, compaixão. Compaixão para te dar direção, compaixão para mover a sua vida, compaixão para levar você até onde você deve estar, compaixão para trazer luz àquele momento em que você se encontra de trevas. O diabo, o que ele quer? O diabo quer que você faça coisas em nome daquilo que você está pensando, em nome daquilo que você está achando, e ele conta com a sua soberba para fazer isso. Mas o Espírito Santo de Deus quer que você se humilhe e que você diga: Senhor, eu preciso da sua direção, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu não quero agir, eu não quero fazer, eu não quero nada, Senhor, nada que seja fora da sua vontade. E se agora eu não sei qual é a sua vontade, eu não vou fazer nada. Diga glória a Deus. Quantas coisas você fez quando você não sabia o que fazer e você fez errado? Quantas coisas você fez quando você não tinha de Deus a direção e você sofreu a consequência? É chegada a hora de nós atrairmos a compaixão do Senhor para nós e chegarmos para Ele e dizermos: Senhor, o que custa
Chegar para Ele e dizer: Senhor, eu estou cansado, estou desmotivado, estou perdido no meio da minha situação. Essa é a hora que Satanás espera para que eu caia em tentações, para que eu viva em nome, para que eu faça porquê, para que eu busque aquilo. Então me ajude a ouvir a sua voz e não a voz do que eu sinto do meu coração. Senhor, me ajude a esperar a direção. E o Senhor olha e chega a uma conclusão: que a seara era realmente grande, os ceifeiros eram poucos, aqueles que trazem direção ao povo eram poucos. E Ele diz: orai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros, para que o povo tenha liderança. Sabe, meu irmão, eu sei que às vezes você se sente muito competente, muito capaz. Eu sei que às vezes você gostaria, você se sente à vontade para fazer coisas. Não faça nada sem a direção de Deus. O nosso problema é que quando nós queremos fazer alguma coisa, nós nos revestimos de justificação e dizemos que estamos certos, dizemos que estamos corretos, dizemos que temos justificativa. Não faça nada sem a direção de Deus. Por quê? Porque se um dia você entregou a sua vida a Ele, você o fez, a sua vida não pertence mais a você, mas pertence a Ele. Então você não pode mexer naquilo que é dele. Deus não aceita que nós compartilhemos da direção da nossa vida. Deus não permite isso nem para mim nem para você. É Deus quem dirige a sua vida, é Deus quem dirige a minha vida. Então, ao invés de atrair as consequências, atraia a compaixão de seu Senhor, orando e dizendo: eu estou perdido. Custa nós olharmos para Ele e, ao invés de usarmos os nossos subterfúgios, usarmos a nossa capacidade, dizermos: e agora eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que está havendo, eu não sei como agir. Custa nós confessarmos a nossa nulidade, a nossa inutilidade e a nossa dependência de Deus. Custa. E com isso atrairmos a compaixão do Senhor. Ei, irmãos, terceira coisa que atrai, Mateus capítulo 15, a compaixão do Senhor Jesus. Diga comigo assim: eu tenho fome. Todos nós temos fome. Mateus 15, 32. Eu não vou falar da fome de pão. Essa fome se tornou muito fácil de saciar. Eu falo de necessidades humanas básicas. Nós temos de fome e necessidade de sermos amados, de sermos queridos, de sermos importantes na vida de alguém. Nós temos fome e necessidade de conforto, de bem-estar. Temos diversas necessidades e eu quero chamar isso de fome. Muitos de nós, quando temos fome, vamos buscar em terreno alheio. Muitos de nós, quando temos fome, vamos cair na tentação de Satanás de querer que pedras se transformem em pães. Se você tem uma necessidade, você tem um pai que se responsabiliza por ela. Se você precisa ser amado e não está sendo amado, o Senhor diz assim: eu te amo e consertarei e modificarei e transformarei a sua vida para que você também seja amado por pessoas amadas. Se você tem fome e necessidade de reconhecimento, o Senhor olha para você e diz assim: eu te reconheço, escrevi o seu nome no livro da vida, te escolhi desde o ventre de sua mãe, e eu te trouxe até aqui, e eu tenho te honrado, e eu tenho te amado, e eu colocarei em seu caminho pessoas que te reconheçam. É aquilo que ele disse a Davi:
não precisava burlar, não precisava matar, não precisava enganar, era só pedir que eu te dava. A sua necessidade leva com que você busque o sacio dela em fontes malignas, demoníacas, satânicas. Se eu tenho fome, se você tem fome, Deus é o nosso provedor. Do que você tem necessidade? Do que você precisa? Será que quando nós sentimos as nossas necessidades, nós, independente de onde vem, nós queremos de imediato saciar a nossa necessidade? Não importa. Se você precisa de prazer e de alegria, não importa se seja de uma fonte legal, maligna e satânica, desde que você sacie de imediato as suas necessidades, isso é maligno. Se você tem fome, se você tem necessidades, você tem um Pai, um Deus que é provedor. Custa você olhar para Ele e dizer: Senhor, eu tenho fome, eu tenho necessidades. Senhor, conserta a minha vida, conserta a minha situação. Se você precisa de alegria, não vá usar meios humanos, mundanos. Qual é a maior fonte de alegria? A presença de Deus. Então vai orar. Você está triste? Faz oração. Está aborrecido? Faz oração. Esse é o meio legal. Esse é o meio que Deus nos deu para que nós possamos estar saciados, fartos, abençoados e não famintos, predispostos a cair em ciladas, a cair em complicações. Todos nós temos necessidades humanas, somos dotados de uma alma, temos necessidades emocionais, mas você precisa saciá-las, todas elas em Deus. Existe em Deus recurso para tudo e para todos. A palavra do Senhor diz em Mateus 15:32, Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Jesus se compadece da multidão, porque a multidão estava com fome. Você acha que Jesus se esqueceu que você é um ser humano, e que você precisa de alegria, e que você precisa de autoestima, e que você precisa de uma boa imagem, e que você precisa de bem-estar? Você acha que Jesus se esqueceu disso? Não. Você não precisa buscar em lugares impróprios, você não precisa buscar nas raias de Satanás. Deus tem tudo para você. Deus tem prazer, Deus tem alegria, Deus tem bem-estar, de uma maneira legal, abençoada, onde você não vai se embaraçar, onde você não vai destruir a sua vida. Jesus tem compaixão de quem tem fome, e Ele não vai despedir você para que você pereça no caminho. Ele sabe que você é humano, Ele sabe que você precisa de algumas coisas que os seres humanos precisam, mas alguns não pedem a Ele, preferem buscar de maneiras lícitas. Jesus tem compaixão de quem tem fome. E quem sacia no pecado, o que acontece? Vai receber a consequência. Mateus capítulo 18, versículo 27. Vamos lá comigo. Eu quero falar agora da compaixão. O Senhor Jesus propondo uma parábola sobre o perdão. Mateus capítulo 18. O Senhor propõe uma parábola de um senhor, de um homem, que este homem devia para ele 10.000 talentos. E este homem não tinha com que pagar.
E esse senhor disse: vai para o açoite. E ele chorou muito e pediu que o perdoasse. E a palavra do Senhor assim diz no versículo 26 do capítulo 18 de Mateus: então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, Jesus diz: assim se compara o reino dos céus, soltou e perdoou a dívida. Você tinha com que pagar a sua dívida? Seu pecado? Não. Sabe, o céu tem compaixão daqueles que se arrependem, como diz Ezequiel capítulo 36, e terei nojo dos vossos pecados. Na parábola do filho pródigo, ali o Senhor expressando o amor do pai, a compaixão do pai pelo filho que voltava. O céu tem compaixão de corações que se arrependem. O céu olha e diz: que bonito é o arrependimento. Você é alguém que se arrepende? E arrepende dos seus erros? Você é alguém que, quando lembra o pior dia da sua vida, vamos lá, o dia que você feriu o seu Senhor, o dia que você traiu o seu Senhor, o dia que você levou Cristo a uma vergonha, quando você se lembra daquilo, que nós não sofremos de amnésia, não somos daqueles que vivemos recordando o passado, mas somos pessoas de memoriais. Quando você se lembra daquele dia, o que você sente? O que nós sentimos quando você se lembra daquele dia, que depois de convertido, depois de amado, depois de sarado, depois de abençoado, depois de recursos, você fez aquilo que hoje você se envergonha? A palavra certa é quando vagamente você, em oração, e você lê aquele texto que o Senhor Jesus diz: em minha memória, e você começa a lembrar de tudo que o Senhor fez, e você começa a confessar o seu pecado, e o Espírito Santo te faz lembrar do momento da sua falha, você sente vergonha, porque não havia motivos, porque você não deveria, porque você não precisava daquilo, porque aquilo não era mais para você. E você olha hoje aquilo do passado, você fala: Deus, como eu fui tolo, como eu fui imbecil, como eu permiti que aquilo acontecesse na minha vida. Sabe, Deus tem compaixão dos arrependidos. Deus tem compaixão dos que se arrependem. Qual foi a última vez que você pediu perdão para alguém? Qual foi a última vez que você pediu perdão para Deus? Qual foi a última vez que você se retratou? A última vez que você ponderou, analisou, refletiu sobre uma atitude sua, sobre um comportamento seu? Isso é um coração quebrantado. Existem pessoas que o Espírito Santo bate à porta de seus corações, fazendo com que elas se movam para o arrependimento, para o quebrantamento, mas elas se endurecem, passam por cima das outras, ignorando-as, passam por cima da situação, parecem um iceberg, uma pedra. E o Senhor disse que não tem mais coração, não existe mais, não pode existir coração de pedra, mas de carne, para que nele se escreva a palavra de Deus. Você é alguém que ainda se arrepende? Quando você ora, você pede perdão de seus pecados. Quando você fala com alguém, você olha nos olhos dessa pessoa e você diz assim: me perdoa. Você é alguém que puxa o freio de mão, dizendo: espere um pouquinho, eu estou ultrapassando limites, espere um pouquinho, eu não devo fazer o que eu estou fazendo? Ou será que você espera o tempo passar, espera a circunstância melhorar para dizer que está tudo bem? O reino dos céus tem compaixão. Deus tem compaixão de quem se arrepende, de quem tem coração quebrantado para pedir perdão. Peça perdão.
arrependa-se, se retrate, conserte, confesse. Hoje, amanhã ou depois, tudo que você faz em oculto será descoberto. A melhor coisa é a confissão. Chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu me arrependo, eu peço a Ti perdão, tenho pecado, tenho falhado, eu não preciso de pecar, eu não preciso do pecado, eu quero atrair a Sua compaixão. Quem não se arrepende, o que atrai? A palavra do Senhor diz: não endureçais os vossos corações, como fizeram na provocação no deserto. A ira de Deus. O seu arrependimento atrai a compaixão. E a dureza do seu coração? A ira de Deus. E Paulo diz: de Deus não se zomba. Se eu me quebranto, se eu perdoo, se eu amo, se eu me arrependo, eu atraio a compaixão de Deus, independente do meu pecado. Mas se eu me endureço e não arrependo, eu traio para mim o quê? O que que eu vou atrair para mim? A ira de Deus. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos nos arrepender, para que nós pudéssemos ser quebrantados de coração, olhar para alguém que te feriu, olhar para alguém que te feriu, que você feriu, e dizer: me perdoa, mesmo que foi a pessoa que te feriu, mesmo que foi você quem a feriu, não importa, me perdoa em nome de Jesus. Vamos resolver esse quadro, essa situação. Cometeu pecados, chega diante de Deus: Senhor, me perdoa, não espere vir a consequência, peça perdão, você atrai a compaixão de Deus. Amém? Existe uma outra questão no perdão, que também se atrai a ira de Deus. Você sabe o que é? Os que são perdoados e que não perdoam. A igreja está cheia de pessoas que não sabem perdoar, que não conseguem perdoar. A palavra do Senhor diz assim, que este homem que foi perdoado 10.000 talentos, tinha um outro que devia 100 dinheiros para ele, 10% do que ele devia lá para o homem. E ele encontrou o companheiro dele e o companheiro prostrando aos pés dele, dizendo assim: por favor, me perdoa, me perdoa. Ele não quis perdoar não, e cerrou ele na prisão, até que pagasse a dívida. Então essa notícia chegou até o senhor daquele que devia 10.000. Ó, sabe esse homem que deveu 10.000, o senhor perdoou? Um devia para ele 100 e ele não perdoou. Ah é? Vê comigo o versículo de número 33. Vê o 32. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, ou seja, 10.000 dinheiros, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive de ti? Quem recebe compaixão tem que dar compaixão, é ou não é? Amor dolorido. Você foi alvo da compaixão, da misericórdia de Deus. Tenha compaixão das pessoas que falham com você, que erram com você. Tenha compaixão das pessoas. Não leve tudo a grosso modo. Não seja uma pessoa intransigente, não seja uma pessoa difícil. Seja alguém flexível, seja alguém maleável. Olha o que Deus tem feito por você, olha o quanto Ele te perdoou, olha quanta compaixão Ele tem despendido sobre você. Tenha compaixão de quem está ao seu lado. Quantas vezes Deus gostaria, Deus queria, Deus amaria receber de você e ver em você um coração diferente, uma postura diferente, atitudes diferentes, mas Deus não vê, e Ele continua te amando, e Ele continua investindo em você. E quando você olha para alguém, e esse alguém te frustra, e esse alguém não devolve a você, não existe a recíproca, você não consegue receber aquilo que planejou, você simplesmente rotula aquela pessoa, você vai matando aos poucos, você mata ela com a sua indiferença.
Porventura, alguma vez Deus foi indiferente para com você? Alguma vez Deus te ignorou? Alguma vez Deus te maltratou e virou as costas para você? Nunca. Como é que nós, às vezes, fazemos isso com o ser humano que é igual? Ele que é Deus poderoso, soberano, maravilhoso, Ele não faz isso, meu irmão. Sabe o que atrai a compaixão do céu? O seu arrependimento. E sabe o que atrai ainda mais a compaixão do céu para você? Quando você tem compaixão do seu próximo. Você tem compaixão do seu próximo? Ou será que você é aqueles caçadores de defeitos? Você não vê a hora que alguém erre, alguém falhe, para que você venha dar uma situação avultada, gigantesca? Quantas pessoas acertam para com você e nada acontece, mas aquelas que erram têm de você a indiferença, têm de você a condenação. Diga comigo: Jesus tem compaixão de quem se arrepende, e muito mais compaixão de quem tem compaixão. Vá comigo em Mateus capítulo 20. Versículo 30. Haviam 2 cegos que estavam clamando a Jesus para que Ele os curasse. Às vezes eu fico cega, e você também. Você sabe o que cega um cristão? Tristeza, amargura, ressentimento, dor, dificuldade, problema. Isso nos deixa cegos. Assim como Agar estava diante do poço, mas a amargura dela, a tristeza dela por ver o filho com sede, com fome, cegou os olhos dela. No caso de Davi e Nabal, quando Davi nega os viveres, quando Nabal nega os viveres para Davi, a fúria de Davi cegou ele. Às vezes a gente fica cego, totalmente cego. E é interessante que quando você está cego, as pessoas que estão ao seu redor enxergam e você não. Mas geralmente quando você fica cego, às vezes você fica um pouco surdo também, porque está tudo interligado. E aí as pessoas que estão ao seu redor até tentam te avisar, mas você não consegue ouvir, porque você está cego. Então fica difícil a audição. Às vezes você fica cego por causa de uma dor. Já aconteceu isso com você? Você sofre uma dor, uma tristeza, uma decepção, e aí você se sente a pior pessoa desse universo. Parece que você não vale nada, parece que nada é mais importante para você. Você ficou cego. Às vezes você sofre uma traição, uma decepção, e você às vezes se insurge em você mesmo, e você acha que nada mais tem valor, nada mais tem sentido. Você está ficando cego. E às vezes nós somos tomados de cegueira. Mas quando eu fico cega, quando você fica cego, o que atrai a compaixão do Senhor não é que nós continuemos no nosso desenfrear, não é que nós continuemos na nossa enfermidade, mas que nós clamemos ao Senhor: Senhor, me dê visão, me dá vista, abra os meus olhos para que eu possa ver. Quando você fica cego, seja pela dor, seja pela amargura, seja pelo cansaço, seja pelas traições, decepções da vida, e você percebe que você não consegue mais enxergar o rumo, que você não está sabendo acertadamente o que fazer, o que você deve fazer: Senhor, me dê visão. Eu preciso enxergar de novo. Eu preciso saber de onde eu vim, onde eu estou e para onde eu estou indo. Eu não posso mais permanecer nessa cegueira.
A palavra do Senhor diz assim, que eles começam a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de nós, no capítulo 30, parte B. No versículo 31 do capítulo 20, Mateus 20, 31. E a multidão os repreendia para que se calassem, e eles, porém, cada vez mais clamavam, mais dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Mateus capítulo 20, 32. E Jesus, parando, chamou e disse: Que quereis que vos façam? Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. E Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes os olhos, e logo os olhos viram, e eles seguiram. Diga glória a Deus. É fácil estar cego? Não. Quando é que você percebe que está cego? Quando as coisas começam a não dar certo. Você percebe que está ficando cego. Quando você procura algo e não encontra, quando você não consegue mais se nortear na situação, então não é hora de você sair fazendo besteira, não é hora de você querer fazer coisas para impressionar ninguém, nem a você mesmo. É hora de você clamar: Senhor, me dá visão. Eles disseram: Senhor, nós queremos ver, nós queremos enxergar, que os nossos olhos sejam abertos. Quem sabe hoje você está aqui e você acha que você está 100% certo, cheio de razão. Nós sempre encontraremos um motivo para os nossos sentimentos. Sempre encontraremos uma razão para os nossos sentimentos. Só que você não parou para pensar na única razão que realmente é razão para viver, razão para louvar, razão para crer, razão para confiar. E essa razão se chama Jesus. Eu sei que às vezes as coisas não saem como você gostaria. E aí você se insurge, ou se enche, ou se localiza, e você acha que você tem 100% de razão. E você não sabe que está cego. Essa é a pior cegueira, não é não? É quando você está cego e continua agindo. Tampe seus olhos, dá uma voltinha aqui e manda você voltar para o seu lugar para você ver o quanto de canela que você vai chutar e o quanto de marca que você vai ter dos bancos na sua própria canela. A pior coisa que existe é quando você está cego e ainda pensa que pode continuar fazendo, andando, caminhando, encaminhando. É a pior coisa que existe. É o pior mal que você faz para você em uma situação como essa. Se você está cego, a melhor coisa que você faz, atraia a compaixão do Senhor. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa enxergar meus erros, minhas falhas, meus defeitos, para que eu possa enxergar onde é que eu tenho exagerado, onde é que eu tenho sido negligente, o que é que eu tenho feito de errado. Abra os meus olhos para que eu possa ver. Diga amém. Quero agora ler o último texto com você. Marcos capítulo 1. Quero falar da lepra não no sentido literal. Marcos capítulo 1, versículo de número 40. Você sabe, a lepra na Bíblia é comparado a pragas, a coisas contagiosas. A murmuração é contagiosa? É ou não é? A maledicência, a língua que fala mal, é contagioso? É? Então. O desânimo é contagioso? A tristeza é contagiosa? Isso são lepras da nossa época. Você pode estar animado quanto for. A lascívia, a luxúria, a prostituição é contagiosa? É.
as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações são contagiosas? São. A lepra é contagiosa. E às vezes você pegou lepra e não sabe o que fazer porque ela não sara sozinha. Você adquiriu um hábito de falar mal dos outros. Você adquiriu um hábito de murmurar. Você está desanimado. É uma pessoa que é levada ao desânimo assim, com 2 polos repentinamente. Você está amargurado. Você pegou lepra. Você está leproso. E aí? O que é que você vai fazer? Você vai continuar doente? Ou você vai passar essa doença para diante? Quantos leprosos passando a lepra para o outro? Quantos amargurados que fabricam amargurados? Quantos desanimados que fabricam desanimados? Quanto murmurador, lascivo, maledicente que fabricam, que contaminam outros, e os outros começam a ser leprosos. O que você faz quando você está leproso? Você percebe algo em você, um hábito ruim. Você percebe algo costumaz em você ruim. Você está com lepra. E aquilo é mais forte que você. Quando você viu, você já fez. Quando você viu, você já falou. Quando você viu, já aconteceu. Você vai continuar dessa maneira? Ou você vai orar ao Senhor e dizer: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Quanto mais você reclama, mais a coisa vai piorar. Quanto mais você falar mal, mais vai piorar. A lepra não era só uma doença física, ela também contaminava as roupas, ela contaminava as casas. A lepra contamina sua vida, sua família. E Jesus tem compaixão do leproso, desde que ele queira ser curado. O leproso que vai contaminando outras pessoas, não ganha compaixão do Senhor. Se você tem lepra, qual é a sua lepra? Murmurador, amargurado, desanimado, maledicente, o que mais? Revoltado. Qual é a sua lepra? Qual é o seu hábito ruim? O que é aquilo que vence você? O que é aquilo que tem vencido os teus anos de crente? O que é aquilo que tem vencido coisas, princípios boas dentro de você? Isto é a lepra. E o leproso tem que buscar ajuda, porque o que vai restar para ele é o isolamento. O que faziam com os leprosos? Isolamento, ia tirando do arraial, eles ficavam isolados. De repente você percebe que a sua lepra vai isolando você da graça, vai tirando você da presença de Deus, vai afastando você daquilo que Deus tem para a sua vida. É isso que nós queremos para nós, irmãos. Hein? Será que hoje você que está contaminado, custa você olhar e dizer para ele: Senhor, eu descobri que o Senhor tem compaixão dos leprosos, mas dos leprosos que querem ser curados. A minha lepra é essa, o meu hábito ruim, o meu vício é esse, e eu quero ser curado, Senhor. A Bíblia diz em Marcos capítulo 2, capítulo 1, versículo 40: aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, pondo de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse: quero ser limpo. Ele dobrou os seus joelhos e pediu ao Senhor: se tu quiseres, tu podes. A pergunta para nós orarmos é: se eu sofro, se eu sinto dores, se eu estou como a viúva de Naim, eu atraio a compaixão?
ou a indiferença? Quando você sofre, você chora ou se revolta? Quando você está sem direção, você faz aquilo que dá na sua cabeça, ou você fica perto do Senhor Jesus dizendo: Senhor, me dá uma direção, me mostra o caminho que eu devo seguir? Quando você tem fome e necessidades, você vai pedir para Satanás saciar as suas necessidades por meio do pecado? Ou você vai chegar diante do Senhor dizendo: Senhor, eu tenho fome, multiplica o meu pão, me dá de comer? Quando você peca, você se arrepende ou endurece o seu coração? Quando você está cego, você clama por vista ou você sai no desenfrear da sua alma? Quando você está com lepra, você busca cura ou contamina os outros? Eu decido se eu quero a compaixão do céu, ou a indiferença, ou a consequência, ou a ira de Deus. O que eu quero? O que você quer? É claro que todos nós queremos a compaixão de Deus. Então o que eu preciso é sofrer as minhas dores, é buscar direção e dizer sobre as minhas necessidades e falar para Deus sobre a minha fome. É eu estar arrependido. E se estiver cego, buscar por visão. E se tiver uma lepra, buscar por cura e não contaminar ninguém. Eu preciso atrair a compaixão de Deus. Qual dessas situações é a sua? Com dor, sem direção, com fome, arrependido, cego ou com lepra? Eu quero que você feche os seus olhos. Deus te trouxe aqui. Jesus nunca te garantiu que a sua vida ia ser sem aflição. O contrário. Ele disse que você teria aflições deste mundo. Ele disse: no mundo tereis aflições. Com seus olhos fechados. Hoje você precisa atrair a compaixão do Senhor até você. Se você está passando por um período de dores, se você está sentindo dor na sua alma, não se rebele, não se revolte. Clame pelo Senhor e faça isso de uma maneira em que você crie esse bom costume. Sofreu, faz oração. Sofreu, chore aos pés do Senhor. Sofreu, clame por socorro. Se você nesta noite está sem direção, confuso, sem saber o que fazer, de que maneira fazer, fala para o Senhor: Senhor, me dá direção. Não saia fazendo coisas sem direção, porque te deu na cabeça, porque você quis fazer. Não faça isso. Quantos têm feito isso? Quantos não conseguem olhar para Deus e dizer: Senhor, me mostra o caminho. Eu não quero fazer nada segundo o meu coração. Eu não quero fazer nada segundo aquilo que eu quero. Eu não quero agir pelas minhas mãos. Eu não quero agir pelos meus sentidos, Senhor. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Se você tem tido fome, se você tem necessidade de reconhecimento, se você tem necessidade de alegria, de paz, de conforto, de bem-estar, Jesus Cristo está aqui. Ele diz: eu sou o pastor de sua alma, nada vai te faltar. Você não precisa mais buscar no mundo, você não precisa mais buscar no pecado. Fale com o Senhor e diga: Senhor, eu tenho fome, eu tenho necessidades, e eu quero saciá-las nos teus rios, eu quero saciá-las em tua mesa, Senhor. Eu não mais quero trazer para a minha vida maldições. Se você está sofrendo de cegueira, fala para o Senhor: eu quero enxergar. Se você está no pecado, peça perdão. Fala: Senhor, me perdoa, eu não quero viver no pecado. Se você foi acometido pela lepra, não passe a sua lepra adiante, confesse-a e diga: Senhor, vem me curar. Vem me curar, Senhor.
Oh, Senhor, nós queremos a tua compaixão nesta noite. Eu quero que você, com seus olhos fechados, você falasse com Deus qual é a sua necessidade. Se você sente dores, se você está se sentindo sozinho, se você está perdido sem direção, se você tem fome, está no pecado, se você está cego ou leproso, abra os seus lábios para você falar com Deus. Ele está aqui, cheio de compaixão, de amor dolorido, de amor dolorido. Ele sente as suas dores, Ele sente o seu sofrer. Apenas peça a Ele, apenas fale com Ele, abra os seus lábios e fale com Ele. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito. Me
Um dia os seus olhos de compaixão pairaram sobre nós. Nós estávamos em nossa dor, nossa perdição, nossa cegueira, nossos pecados. O Senhor olhou com os olhos de misericórdia. E o Senhor nos trouxe para a Tua presença. Mas nós confessamos, Senhor, que muitas vezes ainda estamos em estágios de dores. E queremos a Tua compaixão sobre nós. Muitas vezes estamos sem direção, Senhor. Queremos a Tua compaixão. Muitas vezes estamos cegos, sem enxergarmos nem mesmo os nossos próprios corações. Precisamos da Tua compaixão que abre os nossos olhos. Outras vezes, Senhor, confessamos que estamos endurecidos e precisamos de Teu quebrantamento, Senhor. Outras vezes contaminados pelas lepras da vida, pelas pestes e pragas emocionais. Lança sobre nós os Teus olhos de amor, Senhor, e se compadece de cada um de nós. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão de nós. Não permita que aquele que está com dores se revolte, mas que seu coração seja quebrantado para que possa atrair a Tua compaixão. Não permita que aquele que está perdido, sem direção, haja, faça, mas que ele receba a paz do Teu Espírito para fazer tudo o que for ser feito na Tua direção. Não permita que aquele que está no pecado se insurja, se rebele, se endureça, mas que seja quebrantado, Senhor. Não permita que os cegos ficam tateando, Senhor, buscando uma saída, mas cura os cegos, Senhor. Cura os leprosos, cura a dor, cura a confusão, Senhor. Tenha compaixão de nós. Tenha compaixão de nós, Senhor. Tenha compaixão de nós. Nós não somos nada sem a Sua compaixão. Tenha compaixão de nós, Senhor. Tenha compaixão do que sofre. Tenha compaixão daquele que está perdido, cego, contaminado pelas dores da vida. Tenha compaixão, Senhor, tenha compaixão. Este que está com o coração endurecido, quebranta este coração, para que a compaixão do Senhor venha fazer o seu milagre. Oh, Espírito Santo de Deus, peça a compaixão de seu Senhor agora. Peça a compaixão de seu Senhor. Tenha compaixão de nós, Senhor. Não permita que nós sejamos confundidos, afogados, perdidos, contaminados. Tenha compaixão de nós. Nós abrimos o nosso coração para Ti, Senhor, e derramamos a nossa oração, Senhor. A nossa oração mais secreta, a nossa oração mais íntima, e dizemos: tenha compaixão de nós, para que na dor não sejamos rebeldes, para que na confusão não caminhemos sem direção, para que na fome não comamos do pecado, para que no pecado estejamos arrependidos, para que na cegueira clamemos pela vista, para que na contaminação sejamos limpos. Tenha compaixão de nós. Peça para o Senhor. Diga: Senhor, tenha compaixão de mim. Tenha compaixão de mim. Mesmo se o seu coração não estiver quebrantado, diga: Senhor, tenha compaixão de mim.
Quebranta o meu coração como o coração de uma criança. Salva-me. Salva-me das agruras. Salva-me das dores, da cegueira. Salva-me, Senhor. Salva-me. Eu sei que às vezes você não consegue entender o jeito de Deus trabalhar, mas apenas confie nele. É tudo para o teu bem. Será tudo para a glória dele. Será tudo para o teu bem. Só confia nele. Se está doendo, não se rebele. Saiba sofrer. Saiba chorar. Para ser consolado. Se estás sem direção, ouça a voz dele. Se pecou, arrependa-te. Se estás cego, diga a ele que você quer enxergar. Se foi contaminado, faz-me limpo, Senhor. Limpa, purifica.